Mateus, Malaquias, vai voltando. Tá? Os últimos livros do Antigo Testamento são os livros dos profetas, né? Dos profetas menores. Aí você vai chegar a Jonas. Ou use o recurso aí do número de página, né? Veja o número da página e corra lá na sua Bíblia e abra em Jonas, capítulo de número 3. O texto de Tiago, capítulo de número 4, é um texto muito lindo que nos fala sobre o resultado ou aquilo que Deus quer daqueles que estão em sua presença. A humilhação, o arrependimento, o reconhecimento, um posicionamento correto em sua presença. E o livro de Jonas, no capítulo de número 3, começa da seguinte maneira: veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Verso de número 9: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do seu furor, da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Esse texto, queridos, ele tem uma relação direta com esse período que nós estamos vivendo agora. Nós dizemos que esse período de Quaresma, né, que é o termo mais antigo, mais tradicional, é um momento em que as pessoas estão se preparando para o entendimento da Páscoa. Os 40 dias e 40 noites que Jesus passou no deserto se preparando para iniciar o seu ministério. Esse é o período que antecede e que as pessoas entendem como um momento de preparação para a celebração da Páscoa. Esse entendimento requer de nós um preparo. E esse preparo começa com a palavra arrependimento e com a ação arrependimento. Jonas, no capítulo de número 3, recebeu a palavra do Senhor pela segunda vez. Porque na primeira vez, Jonas, ao receber a palavra do Senhor, não quis cumprir aquilo que o Senhor havia designado. Quando nós falamos e estudamos o livro de Jonas, nós encontramos algumas abordagens. Dentre elas está o profeta Fujão, por exemplo. Geralmente, quando as pessoas pregam sobre o livro de Jonas, elas focam em dizer que Jonas foi um profeta Fujão. E de fato, ele foi um profeta Fujão. Destaca-se então a atitude de Jonas em contrapartida à atitude divina. Coloca-se Jonas como o protagonista deste livro, quando na verdade o protagonista é Deus. Jonas, em muitas pregações, é exaltado como o crente desobediente, o cristão que foge da vontade do Senhor. Uma outra abordagem, que é a abordagem cristã e que eu considero a abordagem mais correta e mais plausível, ela diz o seguinte: o livro de Jonas e o que aconteceu com Jonas nada mais é do que uma tipificação do que aconteceria com Cristo.
tipo de Cristo. O tipo é uma figura, é uma palavra profética que apontava para um evento que aconteceria no futuro. E de fato aconteceu em Cristo. Tanto que o próprio Jesus, em Mateus capítulo de número 12, do verso de número 38 a 42, ele mesmo usou o exemplo de Jonas, dizendo: assim como Jonas ficou no ventre da baleia, é necessário que eu esteja morto durante um período de 3 dias. Jesus busca em Jonas uma referência histórica para mostrar qual era o propósito de Deus para o seu ministério terreno. Mas Jesus falou sobre o resultado da pregação de Jonas como sendo um tipo daquilo que acontecerá no final dos tempos. Jesus disse no verso de número 41: essas nações que ouvem a minha palavra e não se arrependem serão julgadas pelo povo ninivita que ouviu a mensagem de Jonas e se arrependeu. Quem é o protagonista no livro de Jonas? Será Jonas? Será a mensagem divina dentro dessa abordagem cristã? O protagonista do arrependimento e da salvação, que é o resultado do arrependimento, é o próprio Cristo. Porque ele mesmo disse no verso de número 41, aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus se apresenta a uma multidão dizendo, aqui está quem é maior do que Jonas. Mas voltando um pouco ao livro de Jonas e tentando estabelecer aí uma visão mais histórica desse livro, fica a pergunta, por que Nínive? Por que é que Deus teve uma preocupação com esta nação? Essa cidade ela foi fundada por um homem chamado Nimrod, que segundo o livro de Gênesis, capítulo de número 10, verso de número 11, e Jonas capítulo de número 3, verso de número 3, tornou-se uma cidade metropolitana, grande, uma cidade importante na época, mas uma cidade que trazia uma herança do seu fundador, uma herança não muito boa. Nimrod se tornou um grande guerreiro, e todas as pessoas que vinham da sua linhagem eram pessoas de guerra e pessoas que desenvolviam práticas de tortura, ao ponto de Nínive ser reconhecida por ser uma cidade que torturava os seus prisioneiros. E as torturas eram torturas de vários níveis, né? E a apresentação em praça pública, torturas do tipo prender a língua da pessoa com um prego em uma tábua, cortar ou mutilar partes do corpo da pessoa. Esse tipo de tortura era comum em Nínive e isso essa notícia corria por todas as redondezas. Então, quem ouvia falar de Nínive, também ouvia falar da sua fama. Nínive é uma cidade grande, mas é uma cidade perigosa. Nínive também é reconhecida por uma cidade impenitente. O que é uma cidade impenitente? É uma cidade, é uma prática de pecado sem arrependimento. É aquele que peca e continua na prática do pecado e não percebe que está em pecado. Está lá em Jonas capítulo de número 1, verso de número 2. Era uma cidade que tinha maldade em suas ações. Nínive é escolhida pelo Senhor, não no sentido de que Deus tinha uma preocupação única e exclusivamente com essa cidade, mas Deus queria dar uma lição a Jonas e a toda a nação do povo hebreu. E também, mais à frente, a sua igreja. E a lição começa quando nós começamos a analisar a vida de Jonas. Por que será que Jonas fugiu do seu primeiro chamado? Porque é que no capítulo de número 1, Deus o convoca para ir até a cidade de Nínive e pregar contra ela, anunciando o seu pecado e exigindo arrependimento, e Jonas foge desse chamado. Alguém poderia dizer, ele foi um covarde. Talvez a fama de Nínive não o encorajou a ir até lá e pregar a palavra do Senhor. Ora, eu vou pregar arrependimento, chamando um povo
de pecador e dizendo que esse povo está na prática do pecado, esse povo vai me torturar. Quem sabe Jonas poderia ter sido um covarde, talvez um judicialista. O que é o judicialista? É aquele que julga as ações que são erradas e não consegue ver a solução para essas ações. Ele simplesmente vê o erro e aponta o erro, mas se distancia, como se ele não fizesse parte daquilo. Ele aponta o dedo e diz: isso está errado, eu não vou compactuar, eu só me afasto. Eu não vejo a solução para essa situação. Talvez Jonas tenha sido um judicialista, aquele que sabia da maldade de Nínive, sabia dos seus pecados, mas ao mesmo tempo não queria se envolver, não queria ter nenhum tipo de envolvimento com esta cidade, com este povo. Talvez alguém possa dizer que Jonas não aceitou o chamado divino porque não tinha tempo, estava ocupado demais no seu exercício sacerdotal. E eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: se Jonas tivesse fugido por causa da covardia, ou do judicialismo, ou pela falta de tempo, talvez nós teríamos mais facilidade para justificar as ações de Jonas. Mas o que Jonas fez está registrado no seu livro, no capítulo de número 4, verso de número 2. Foi ir contra um propósito divino, porque ele disse para o próprio Deus: eu sabia o que o Senhor faria se eu anunciasse a tua palavra e esse povo se arrependesse. Jonas cometeu um dos maiores pecados que um cristão pode cometer: ir contra um propósito divino de salvação. Jonas não queria ir a Nínive, não é porque tinha medo ou porque estava apenas julgando as ações de Nínive, e também não é porque tinha falta de tempo. Jonas não queria ir porque tinha medo que o povo se arrependesse. E se o povo se arrepende, Deus muda os seus desígnios. Arrependimento implica em crer em Deus, humilhar-se diante de Deus e clamar a Deus. Jonas, capítulo de número 3, verso de número 5 a 9, a Bíblia nos diz que aquele povo creu em Deus, humilhou-se diante do Senhor, vestindo-se com panos de saco e se assentando em cinzas, e aquele povo clamou a Deus. Essa é a primeira versão de arrependimento em relação ao coletivo, ao povo que morava em Nínive. Mas a segunda versão, e talvez a mais importante deste livro, é o que aconteceu com o profeta Jonas. Porque para pregar arrependimento, Jonas precisava ser arrependido. Assim como nós dissemos, cure-se para curar. Eu não posso falar de arrependimento se em mim não há arrependimento. E isso estava acontecendo na vida do profeta Jonas. Ele queria ou pregou para um povo um arrependimento que ele mesmo não vivia, que ele mesmo não tinha em sua vida. Na segunda versão de arrependimento, nós vamos encontrar um profeta que precisa reconhecer a sua falta, que precisa reconhecer o seu erro. E nesse reconhecimento, Deus teve que orquestrar circunstâncias para que Jonas entendesse o que precisava ser corrigido. A Bíblia nos diz, por exemplo, que Jonas, ao fugir da presença do Senhor, embarcou em um barco. Jonas, capítulo de número 1, verso de número 12, uma grande tempestade se formou. Todos que estavam naquele barco começaram a se perguntar: o que é que está acontecendo? Há uma maldição divina sobre nós, e quem é que cometeu o erro? Quem é que está atraindo a maldição divina? Lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre quem? Jonas. Sabe qual foi a resposta de Jonas? Eu sei que tudo isso que está acontecendo, a culpa é minha. Jonas reconhecia o seu erro, reconhecia o seu pecado, mas até esse momento Jonas não estava disposto a ir a Nínive. Percebe que Jonas estava incorrendo no mesmo pecado de Nínive. Era impenitente. Eu reconheço que sou errado,
mas eu não vou fazer nada para mudar isso. Pelo contrário, Jonas estava tão decidido a não obedecer a palavra do Senhor, que a orientação que ele deu aos demais que estavam no barco foi a seguinte: me lancem no mar, e vocês serão salvos. Naquele momento, Jonas poderia ter dobrado os seus joelhos, se rendido à presença de Deus e clamado a Deus, dizendo: calma aí, Deus, me perdoa que eu errei, eu vou mudar aqui o meu discurso. Eu quero que o Senhor me dê uma outra oportunidade de ir até Nínive e proclamar a sua palavra. Não, Jonas estava decidido a assumir as consequências do seu erro, mas não queria corrigir essa situação. Sabe o que Jonas faz? Jonas pede para ser atirado ao mar. A ira de Deus cessou sobre os marinheiros, mas um grande peixe, segundo a Bíblia, engoliu Jonas. E lá no ventre do peixe é que acontece então um momento genuíno de arrependimento, em que Jonas clama a Deus e reconhece a sua falta. E nesse momento de arrependimento é que Jonas é reconhecido por Deus como alguém que estava disposto agora a fazer o que ele havia ordenado. Perceba que Jonas deixou que a situação evoluísse de mal a pior. Há alguns até que fazem um gráfico dizendo tanto que Jonas desceu, né? Eu me lembro que tinha um quadro na sala do pastor, de um dos meus pastores, e no quadro mostrava Jonas no porto, o barco atracando ao porto. Jonas desceu do porto para o barco, do barco para o porão do barco, porque ele estava dormindo quando começou a tempestade. Do porão do barco, ele foi parar no ventre da baleia, e do ventre da baleia foi para o fundo do mar. Jonas entrou em uma progressão, em uma vida de não arrependimento, em que a pessoa vai só afundando, 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 afundando. E só lá no fundo do mar que ele conseguiu chegar a um momento de reflexão sobre o tanto que é ruim não ouvir a voz do Senhor. Só lá que houve esse pesar em seu coração. Só lá que Jonas reconheceu e decide então corrigir o seu erro. Perceba, Jonas é um exemplo daquele que tenta de todo modo fugir da vontade do Senhor. Uma progressão de mal a pior. Descendo, afundando, mergulhando, se afastando, vai indo, vai indo, vai indo. Frase sobre arrependimento no livro de Jonas diz respeito à sua experiência de arrependimento. Nessa experiência de arrependimento, Jonas precisava reconhecer qual foi o seu erro e chamá-lo pelo nome. Você sabe que às vezes nós fazemos meio que no atacado, né, a nossa oração. Principalmente a oração de arrependimento. Geralmente é uma oração no atacado e não no varejo. Como que é a oração no atacado? Senhor, me perdoa por todos os pecados que eu cometi. Você nem lembra o que você fez de errado. Você só diz assim: me perdoa logo aí no atacado, por todos que eu já cometi. Você não consegue pontuar onde foi que você errou. Você não consegue nomear qual foi o seu erro. Por exemplo, quem mente não tem coragem de usar a palavra mentira. E na oração nós precisamos usar esses termos. Senhor, me perdoa porque hoje eu menti. Hoje eu namorei com a filha do diabo. Qual é a filha do diabo? A mentira. Mentira. Me perdoa, Senhor. Hoje eu meio que fiquei com ela. Me perdoa. Limpa os meus lábios. Purifica-me. Toca-me com a brasa acesa, com a brasa viva do altar. Purifica os meus lábios. Senhor, hoje eu defraudei alguém. Me perdoa por este pecado. Nós não nomeamos, nós simplesmente dizemos: Senhor, me perdoa. Me perdoa por tudo que eu já fiz de errado.
Quando nós não pontuamos e não nomeamos os erros que nós cometemos, e por isso o arrependimento precisa ser um ato contínuo, para não dar tempo para você esquecer. Se você deixar para se arrepender só na sexta-feira do que você fez segunda, terça, quarta, quinta, a probabilidade de você esquecer isso aí é muito maior. Você concorda comigo? Mas se todos os dias você separar um momento do seu dia para refletir sobre as suas ações, você dificilmente esquecerá dos erros que você cometeu. Por isso, o arrependimento precisa ser um ato contínuo, um ato presente em nossas vidas, cotidiano. Todos os dias eu estou refletindo sobre as minhas ações e dizendo: Senhor, hoje a minha ação não foi legal. Não deixa para fazer isso só na sexta, ou uma vez por mês, ou quinzenalmente, porque se você deixar, você vai esquecer. E se você esquece, você não vai nomear. E se você não nomeia, você não sabe quais foram as gravidades do que você fez. E se você não sabe quais foram as gravidades, muito menos você saberá quantas pessoas foram afetadas pelo erro que você cometeu. Porque todo pecado é como uma semente plantada. Quando plantamos uma semente, o normal é que a semente germine, frutifique, o seu fruto virá. Todo pecado tem uma consequência. Se eu faço esse trabalho contínuo de reflexão, eu vou pensar em mim, eu vou pensar na gravidade do que eu fiz, e eu vou pensar na proporção do que eu fiz. Quantas pessoas foram atingidas? O raio que eu atingi com o erro que eu cometi. De maneira que nós encontramos em Jó, por exemplo, no capítulo de número 1, um exemplo daquele que reconhece que o arrependimento precisa ser um ato contínuo. No capítulo de número 1 do livro de Jó, a Bíblia nos diz que Jó se apresentava diante do Senhor e oferecia sacrifícios pelo seu pecado e pelo pecado de cada um dos seus filhos. À medida que Jó ia sacrificando, ele citava o nome dos seus filhos. Se porventura algum dos meus filhos cometeu algo contra ti, Senhor, perdoa também. Jó é um exemplo daquele que tem o arrependimento como um ato contínuo e não esporádico. Você sabe o que significa o nome Jó? O nome Jó em hebraico significa aquele que é voltado para Deus. É por isso que Jó recebe um testemunho não de uma congregação inteira, não de um pastor, ou seja lá de que autoridade eclesiástica que existia na época. Jó recebe um testemunho do próprio Deus. Deus dá testemunho de Jó dizendo: viste o meu servo Jó, homem temente, que faz o que é por bem, se desvia do mal. Deus dá testemunho do próprio Jó. Coisa maravilhosa. O arrependimento deve ser um ato contínuo, porque se deixarmos acumular pecados em nossa vida, nós não conseguiremos lembrar o que é que cometemos, a gravidade do que fizemos e a proporção que este mal vai tomar. Ao falar sobre arrependimento, nós precisamos falar sobre crer em Deus, sobre humilhar-se na presença do Senhor, sobre clamar a Deus, mas também estamos falando sobre reconhecer qual é o nosso problema, qual é o nosso erro, qual é a nossa dificuldade. Isaías capítulo de número 6 é um texto-chave para aqueles que querem entender sobre reflexão, sobre reconhecimento. Isaías, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 5, apontava o dedo e dizia: ai das nações impenitentes, ai de Ciro, ai de Sidom, ai disso, ai daquilo. Mas no capítulo de número 6, quando ele tem uma experiência de fé com Deus, ele vira-se para si e diz o seguinte: ai de mim. O processo de arrependimento é contínuo e o processo de arrependimento precisa ter como foco o nosso próprio pecado e não dos outros em vista do nosso.
O processo de arrependimento implica em não mensurar o tamanho do pecado e a quantidade do pecado, porque Deus não faz essa conta. Porque Deus não multiplica, divide, coloca a raiz quadrada dos nossos pecados. Deus não contabiliza e não faz equações dos pecados que cometemos. Nós é que fazemos isso. Nós é que medimos o que é pecado grande e o que é pecado pequeno. O que é pecado perdoável e o que é pecado imperdoável. Alguém chegou até mim e disse: pastor, eu não consigo aceitar que uma pessoa mate, roube, faça tantas atrocidades, depois se arrependa e diga que é salvo e que Cristo está em sua vida. Quando nós deixamos de acreditar nisso, nós deixamos de acreditar no que Cristo fez por nós também. Nós deixamos de acreditar na eficiência do sacrifício de Cristo Jesus. E quando deixamos de acreditar nisso, nós não vivemos esse perdão, essa salvação, e não permitimos que outras pessoas vivam também. O exemplo mais clássico disso é quando Jesus está lá na cruz do Calvário. E os ladrões estavam zombando de Jesus. Mas um desses ladrões mudou de atitude lá na cruz do Calvário. E ao mudar de atitude, ele disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Como? Jesus mandou ele responder um processo antes de estar no paraíso. Mandou ficar 6 meses de banco na igreja em disciplina. Não quis. Porque o resultado do arrependimento é perdão instantâneo. Mas perdão instantâneo também não significa livramento das consequências. Porque se você permanece vivo, o que você fez de errado vai ter consequências. Não significa que Deus não perdoou. Significa que você terá consequências dos erros que você cometeu. É por isso que eu tenho uma certa preocupação com alguns termos que o movimento pentecostal trouxe para o Brasil, né? Do tipo, está provado por Deus, nós estamos passando uma prova, porque nós temos que diferenciar o que é prova do que é consequência de erros. Prova não é consequência de erro. Tem lutas e tribulações que nós passamos, que nada mais são do que consequências dos erros que nós cometemos. A prova divina, ela tem um aspecto diferente, ela tem um objetivo diferente. A prova divina tem como objetivo levar ao homem a um reconhecimento do tanto que ele precisa de Deus, unicamente isso. Eu estou sendo provado porque Deus quer me usar demais nessa terra. Toma cuidado, porque às vezes você está sendo exortado a reconhecer as consequências do seu próprio erro, para não cometê-los novamente. Por isso, quando nós vamos orar, nós precisamos falar com Deus: Senhor, me ajuda a discernir o que é prova e o que é consequência do meu erro. Porque eu não quero continuar a minha vida cometendo o mesmo erro e vivendo a mesma consequência e sendo enganado espiritualmente. Alguém está dizendo: você está sendo provado por Deus, porque Deus tem uma grande bênção para você. Nunca é coisa simples, é sempre grande, miraculoso, poderoso. Vai ser usado. Rafael até brincou esses dias, né? Tem gente que o mundo para eles é quadrado, né? Deus vai te levar nos 4 cantos dessa terra. O mundo é quadrado. Mas não é assim, meu querido. A vida espiritual precisa ser uma vida de discernimento, aprendizado, uma vida de mudança, de constante reflexão sobre o que nós precisamos fazer para melhorar. Consequências de erro não são provas divinas. Consequências de erro são resultados do pecado que nós cometemos, ou dos pecados que nós cometemos. Quando nós refletimos sobre isso,
nós vamos entendendo qual é o projeto de Deus para nós. E qual o caminho que Deus quer que nós tomemos. Qual o caminho que Deus quer que nós percorramos. Nós precisamos entender qual é o nosso erro e o que precisamos mudar. Qual o ponto que nós podemos melhorar? Você sabe que algumas situações nos impedem de perceber qual é o nosso erro. Por exemplo, a posição que nós temos. Davi era rei em Israel. E um rei conhecidíssimo, cheio de glória. Um rei que vencia batalhas. Davi comete um grande pecado. Davi comete um adultério e um homicídio indiretamente. Depois a gente fala sobre essa narrativa toda. Mas o principal é isso, um grande rei famoso comete um pecado, adultério e homicídio. E continua exercendo a sua posição, sem reconhecer o erro que cometeu, prestando adoração, servindo a Deus, estando na presença de Deus, só no momento em que houve um confronto, em que um profeta de Deus é levantado e o pecado de Davi é revelado. É que Davi então reconhece o seu erro e escreve um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, o Salmo de número 51. Compadece de mim, Senhor. Limpa-me com isopo e limpa o serei. Purifica-me, Senhor, porque o meu pecado está sempre diante de mim. Às vezes a posição que a pessoa ocupa não lhe permite estar aberto a um momento de quebrantamento, reconhecimento e arrependimento. Mas Davi precisava desse momento. Um outro empecilho para o arrependimento chama-se arrogância e soberba. A arrogância não nos permite reconhecer o erro que cometemos, mas nos permite enxergar o erro que nos cerca. O arrogante é o típico judicialista. Eu vejo tudo e acho que não estou me envolvendo com nada. Um chamado policial. Uma ocorrência. Ao chegar no local, os policiais se depararam com uma cena nada comum. Livros, caixas, jornais, eletrodomésticos, lixo, papéis, garrafas, grandes pilhas de coisas amontoadas por todos os lados. O local era fétido, fedia, cheiro de coisa podre, sujeira, rato correndo pela casa, um choro, um grito foi ouvido. Uma mulher trancada em um quarto gritava dizendo: não mexam nas minhas coisas, não toquem nas minhas coisas. Com um olhar desesperador, ela grita desesperadamente, repetidas vezes: não toquem nas minhas coisas. Esse quadro é o quadro de uma pessoa que possui um transtorno compulsivo de acumulação. É um acumulador. É aquele que vai empilhando coisas e vai guardando coisas em sua casa e ele não consegue perceber o que ele está fazendo. São 5 níveis desse transtorno. E o primeiro nível, a pessoa começa acumulando coisas e acumulando coisas e ela não consegue ver a bagunça que está ficando. Ela simplesmente vai acumulando e guardando. Ela acha que, na verdade, ela está em um estado normal de consciência e que as coisas estão onde elas deveriam estar. Ela não consegue enxergar. Há um transtorno chamado DEPAC. Cindy pode me ajudar nisso. Rafael também, quem é professor, ouve muito falar sobre isso. O DEPAC é considerado um surdo funcional. Ele ouve as palavras, ele ouve o som, ele ouve o barulho, mas ele não consegue descodificar dentro do seu cérebro o que ele está ouvindo. Ele ouve todo o som, mas ele não entende os sons. Tudo é misturado. As informações são misturadas na sua cabeça. E se não houver um diagnóstico, a pessoa não percebe que é um surdo funcional.
Assim também, quem tem transtorno em acumular coisas, em guardar coisas, também não percebe que isso está virando um problema. Essa ocorrência policial que eu trouxe para vocês como uma ilustração do que eu estou falando sobre arrependimento, nada mais é do que um enredo de um filme que nós assistimos. E esse enredo, ele nos traz tantos ensinos. Dentre eles, essa mulher estava trancada em um quarto, cercada por tudo aquilo que ela julgava ser uma coisa normal. Mas ela estava em um estágio tão elevado desse transtorno, em que pessoas mortas estavam dentro da sua casa. E ela não sabia que tinha um corpo dentro da sua casa, em decomposição. Foi um transtorno que chegou a um nível tal em que a pessoa não percebe a sujeira, ela não percebe o tanto de coisas desnecessárias, e ela também não percebe mais o cheiro, porque ela vai se acostumando. O corpo vai se acostumando. Gato morto dentro de casa, rato morto dentro de casa, um corpo morto, uma pessoa morta dentro da casa, em decomposição. E ela não percebe isso. Há quem diga que, na verdade, quem tem esse transtorno evita jogar coisas fora. Não é porque julga estas coisas importantes, mas é porque tem medo de tomar decisões que, segundo elas, no futuro, serão prejudiciais. É do tipo, eu não vou jogar essa lata fora porque eu posso precisar dela amanhã. Eu não vou jogar esse meu alicate quebrou, não tem mais função nenhuma, mas não vou jogar fora não, quem sabe amanhã eu posso precisar dele. E a pessoa vai guardando, vai guardando. É o medo de decidir o que serve e o que não serve agora. Sempre fica aquela sensação de, se eu jogar essa panela fora amanhã ou depois eu vou querer fazer um assado nela e ela não vai estar mais aí. O medo de tomar decisões em relação ao futuro, espiritualmente falando, também acontece. Você sabe que uma das propostas de Faraó a Moisés foi a seguinte: Moisés, leva o povo para fora do Egito. Pode levar. Mas eu quero te pedir uma coisa: não deixe o povo se distanciar ao ponto de eu perder a vista do povo. Vai até o deserto, sacrifica com o povo e depois faz o quê? Volta. Essa foi uma das propostas de Faraó. Não se distancie, porque eu quero tê-los à vista. Eu quero saber onde vocês estão. Se Moisés tivesse aceitado essa proposta, o povo de Israel teria ido ao deserto várias vezes, servido ao Senhor e voltado ao Egito. Uma das coisas que John Wesley, fundador do movimento metodista, disse, que faz muito sentido para essa pregação desta manhã: mais difícil do que tirar o povo do Egito é tirar o Egito de dentro do povo. É fazer com que essas pessoas se desprendam do que elas aprenderam, do que elas viveram, do que elas experimentaram em sua fé, e vivam um novo momento de libertação e liberdade em Cristo Jesus. Esse é o estágio mais difícil. Em outras palavras, é mais fácil trazer as pessoas para a igreja do que tirar de dentro das pessoas o apego que elas têm à vida terrena e às vezes à vida mundana, ao sistema que John Wesley nos ensina que, assim como os acumuladores, e assim como pessoas que têm transtornos desse tipo, não percebem o seu erro, há pessoas que estão na fé, foram inseridas na fé, mas infelizmente não perceberam que há um transtorno dentro de si, em que a obriga a acumular segredos e coisas que são prejudiciais, e a pessoa não vê, não sente, não percebe,
o raio de destruição que está ficando à sua volta, a perdição, quantas coisas estão sendo destruídas por erros que foram cometidos, não confessos, não deixados, não perdoados, porque se não houve confissão, se não houve arrependimento, não há perdão. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, diz a palavra do Senhor. Vai corroendo, vai destruindo transtornos de acumuladores espirituais que estão acumulando em suas vidas práticas, costumes e erros que são prejudiciais, mas não querem abrir mão, às vezes pela arrogância que tem, às vezes pela posição que tem, às vezes com medo do julgamento que as pessoas farão sobre si, às vezes com medo do julgamento que os familiares farão sobre si, às vezes com medo dos julgamentos que às vezes podem nunca existir, mas há um gatilho maligno que impede essa pessoa de dizer: eu preciso de perdão. Eu preciso reconhecer qual é a minha falta, qual é o meu erro. O Espírito Santo do Senhor está aqui nessa manhã. Arrependimento precisa ser uma prática contínua. Arrependimento precisa ser uma entrega sem reservas. Arrependimento precisa ser um momento de humilhação. Arrependimento precisa ser um momento em que nós vamos nos curvar e confessar e dizer: Deus, eu errei neste ponto. Arrependimento precisa ser um momento em que nós vamos nomear o erro na nossa vida e dizer: foi este o meu erro, eu reconheço que foi neste ponto que eu errei. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Foi a orientação que o Senhor deu a uma das igrejas que estava na Ásia. Coloque-se em canção. Não acumule erros, sejam eles em sua concepção grandes ou pequenos, sejam eles prejudiciais ou não, não acumule. Deixe no altar, peça perdão a nós, reconheça sua falha, reconheça qual foi o erro, não tenha medo. É igual injeção, gente, às vezes, é igual bezetacil. Você vê preparando, é bom nem olhar preparando, né? Não fica olhando preparar, não. Já fica rosto. Quando você vê, já foi. Espiritualmente falando, não tenha medo de falar. Não tenha medo de se expressar. Não tenha medo de dizer. Morte gera morte. Pecado gera pecado. Pecado gera escravidão. Jesus disse: aquele que peca se torna escravo do pecado. Pecado gera condenação. Arrependimento gera perdão. Arrependimento gera vida. Arrependimento gera mudança. Arrependimento gera em nós transformação. Arrependimento gera em nós transformação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda concepção maligna saia dessa hora. Em nome de Jesus. Hoje, quando você ouviu o gráfico sobre a vida de Jonas, descendo do porto para o barco, do barco para o porão, do porão para a boca do peixe, da boca do peixe para a profundeza do mar. Se você estiver nessa situação, o Senhor te chamou ao arrependimento, o Senhor te chamou à mudança, ao quebrantamento. Oh, aleluia! Eu tô aqui, abri os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me
graça sobrenatural que nos conduza à reflexão das nossas ações, à correção dos nossos erros, à mudança. Nínive entrou para a história como uma cidade que ouviu a pregação e se arrependeu. Senhor, que hoje cada um de nós, ao ouvir esta palavra, se arrependa do erro que cometeu, do mal que há em si, daquilo que não nos permite viver a plenitude divina. Deus, o Senhor tem falado aos nossos corações, por meio do Teu Espírito Santo, sobre situações que estão trazendo morte sobre a vida de tantas pessoas que estão à nossa volta. Senhor, não nos permita sermos envolvidos com esta morte, sermos envolvidos, Senhor, com esta apostasia espiritual, mas que nós possamos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo a uma vida de arrependimento contínuo, de reconhecimento contínuo, de perdão contínuo, que estejamos sempre humildemente em Tua presença, Senhor. Livra-nos de todo mal e abençoa-nos em nome de Jesus. Queridos, eu encerro esse culto relatando para vocês o que aconteceu na quinta-feira passada. Nós participamos de uma reunião com o pastor metodista da Igreja Metodista Brasileira, e nessa reunião nós fomos surpreendidos pelo diálogo, pela fala dele. Alguns setores da Igreja Metodista tradicional no Brasil já estão se abrindo para o diálogo, para a conversa sobre a temática LGBTQI. E uma das coisas que ele deixou bem claro é que hoje ele está refletindo sobre os erros que foram cometidos. Os erros da ignorância, quando alguém chegava e dizia: olha, eu sou homossexual, o que eu faço? E os pastores não sabiam o que fazer, simplesmente diziam: vai para o banco, ou então você não pode ficar aqui, ou então tem que ser curado, tem que ser transformado. E isso trouxe uma alegria ao nosso coração, porque nós percebemos que nós não estamos só nessa realidade aqui brasileira. Tem outras pessoas preocupadas com essa temática. Graças a Deus, porque arrependimentos estão acontecendo e as pessoas estão refletindo sobre as suas ações. Que isso seja uma crescente no nosso país, em nome de Jesus. Estamos em suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus.